Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Olá, sou Andresa Alves Veloso, mestre em História pelo FMG, pós-graduada em Análise e Gestão do Patrimônio Cultural pelo UniBH e licenciada em História também pelo UniBH. Sou professora de História, Projeto de Vida e também dou aula de itinerários formativos para as turmas do ensino médio regular. Realizo estudos técnicos voltados para programas de preservação do patrimônio cultural em Minas Gerais, com atuação profissional em campo e ênfase em políticas públicas de cultura, processos de patrimonialização e políticas patrimoniais. Hoje, pretendo falar com vocês um pouco sobre as potencialidades de uso e outros recursos didáticos em sala de aula, despertando no aluno questões que ultrapassam a própria noção de história factual, Aquela que marca o dia a dia na sala de aula. Sabemos que o professor e o espaço escolar carecem de uma abordagem dos currículos do aluno, buscando despertar nesse mesmo aluno noções de civilidade, desenvolvimento crítico e posicionamento ético e político. Mas a gente também sabe que não tem muito tempo hábil para a inserção desses valores no dia a dia escolar. Portanto, eu trouxe hoje para vocês algumas propostas de abordagem com os meninos em sala de aula a partir da peça teatral Chão de Pequenos, onde a gente consegue trabalhar essas noções de pertencimento, história, cidade, entendendo como que esses agentes, como que esses sujeitos integram os centros urbanos e os entornos e como que a gente pode abordar a história da cidade, a história regional e a própria noção de civilidade e reconhecimento desse aluno através dessa peça teatral. Bom, antes de mais nada, eu vou apresentar a peça para vocês, A peça fala de dois jovens que tiveram a sua infância e adolescência marcadas pelo abandono parental, a orfandade e a marginalização. As constantes situações de desapego, invisibilização e medo são obrigados a crescer antes da hora e abdicar dos sonhos infantis para buscar a sobrevivência na capital mineira. A gente sabe que existem alguns estudos que envolvem a história das cidades em diálogo com a história oral e o patrimônio cultural, que são muito ricos quando a gente traz para a sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que trabalhar esse tipo de perspectiva com os alunos pode ser um pouco conturbado, principalmente quando a gente pensa nesses processos modernos e modernizantes que configuram os centros urbanos, E a gente sabe que não dá para ficar andando com os meninos todas as vezes, não dá para a gente poder fazer os passeios, Não dá para a gente poder transformar a sala de aula, transformar outros espaços na sala de aula. Mas a gente sabe que é possível trazer certos materiais, trazer certos produtos culturais que vão enriquecer o nosso diálogo dentro da sala de aula. E isso tudo está alinhado com aquelas reflexões que giram em torno da escola enquanto um ambiente complexo, com metodologias diversificadas que expandem as formas de aplicação e finalidades da educação.
A gente sabe que existem diversos pesquisadores, professores que já trabalham com essa perspectiva dentro de sala de aula, acreditando que o modelo tradicional de sala de aula, né, daquele ensino verticalizado e impessoal, não contribui para uma formação completa desse aluno, né, no sentido de extrapolar o conteúdo, extrapolar o conhecimento propriamente dito, né, aquela informação pontual, e trazer para uma perspectiva crítica, para um olhar mais aguçado ou sensibilizado acerca do próprio aluno e acerca do espaço em que ele está inserido. Nesse sentido, a educação patrimonial surge como uma das vias de aprendizado que podem despertar nos alunos o envolvimento com o meio onde eles estão inseridos e enriquecer a experiência em sala de aula com conteúdo que pode ser atrativo e transmitido também de uma forma não tradicional. Bom, o primeiro ponto que chama a atenção em relação à peça de teatro diz respeito ao próprio processo de gentrificação que marca a construção desses centros urbanos. Então, quando a gente traz essa peça, apesar do tema ser da orfandade, né, da questão do abandono parental em si, a gente não acredita muito que isso possa se encaixar plenamente no conteúdo de história, tanto quanto o que esses meninos sofrem enquanto eles se desenvolvem enquanto pessoas, né? Então, em vez de focar no momento do abandono, né, no momento em que eles são deixados à própria sorte, a gente vai focar um pouco na discussão da ocupação dessas pessoas nas cidades e como que essas pessoas em situação de rua acabam contribuindo para um cenário natural e elitizante, né, do processo de construção do centro urbano de uma forma geral. Um primeiro ponto importante para se trabalhar com os alunos é o que é essa tal gentrificação. A gentrificação, ela é esse processo de afastamento das pessoas dos lugares onde elas vivem habitualmente. Vamos supor que a gente está construindo um novo bairro, a gente está fazendo uma revitalização na praça e a gente precisa de um espaço onde tem uma comunidade ali, né, algumas pessoas aglomeradas. O movimento de gentrificação fala justamente sobre o quê? Remover essas pessoas do espaço em que elas já estão ocupando para criar alguma outra construção ou algum outro espaço que vai atender esteticamente aquela cidade, aquele bairro, mas esse movimento estético não inclui as pessoas que moram ali. Então, essas pessoas, elas são expropriadas das suas casas, elas são removidas do lugar onde elas habitam e, consequentemente, elas ficam sem ter para onde ir. Elas ficam sem um lugar para poder se sentir acolhida, elas ficam sem um espaço em que elas possam ser acolhidas dentro da sua sociabilidade, né? Elas têm a sua vida completamente transformada por causa desse abandono, né, desse afastamento do lugar em que elas ocupavam inicialmente. E a gente tende a pensar nesses espaços urbanizados sempre do ponto de vista da arquitetura, da urbanização. A gente tenta, né, sempre focar o nosso olhar para os benefícios que isso traz para a cidade, como que isso configura a própria cidade enquanto um espaço urbano, desenvolvido, né, e próprio para ser morado por uma sociedade moderna. Só que a gente esquece desses elementos, esses indivíduos que perpassam pela cidade e que são marcados por esse processo de gentrificação. Vocês já pararam para perceber como os centros urbanos eles são marcados pelo esvaziamento de vozes que antes ocupavam esses lugares? Ou então a gente acaba não vendo essas pessoas, elas simplesmente não existem mais. Seja porque elas não ocupam aquele espaço, ou também porque elas se tornam parte da própria paisagem. Muito próximo dos centros urbanos, principalmente nas rodoviárias, né, nos lugares de entrada e saída da cidade. Perceba como a gente tem uma concentração de pessoas marginalizadas, de jovens marginalizados que foram expropriados, né, que não têm mais aonde viver, estão em situação de rua e acabam ocupando essa paisagem urbana. A gente passa por essas pessoas e a gente nem percebe elas mais. A gente não vê essas pessoas, a gente não entende que essas pessoas elas não estão compondo uma paisagem natural da cidade, ainda que essa paisagem seja do abandono e do desapego. São pessoas, são jovens que estão ali desamparados pelo Estado e foram completamente marginalizados e invisibilizados pela sociedade. Então acaba que o processo de gentrificação, ele não só tira essas pessoas dos lugares onde elas ocupavam antes, como também não entrega para elas uma nova oportunidade de recomeçar.
Se você não tem condições de comprar uma nova casa, se você não conhece algum espaço onde você possa habitar, muito provavelmente você vai parar em situação de rua. E isso acaba contribuindo para esse processo cruel mesmo de invisibilização e esvaziamento dos centros urbanos para ser formada uma espécie de maquete. Uma maquete onde o centro urbano tem a sua construção e esses jovens que foram marginalizados, essas pessoas que foram invisibilizadas, ou elas vão ser excluídas ou elas vão ser simplesmente ignoradas dentro do centro urbano. Bom, mas as discussões que vocês vão abordar com os meninos em sala de aula vai depender da sua expertise, vai depender de como que você se sente à vontade com os alunos, vai depender da realidade desses alunos. Eu não estou aqui para ensinar para vocês exatamente como vocês podem trabalhar com os alunos, mas sim trazer alguns exemplos de utilização da peça teatral e dessas discussões em sala de aula. Como algumas propostas, eu trago aqui para vocês uns exemplos de tentar compreender a si e o outro, o reconhecimento do processo de ocupação das cidades, considerando os centros urbanos e os seus entornos, o despertamento da empatia e alteridade nos alunos, o reconhecimento da estrutura social vigente, bem como seus pontos positivos e negativos, e o desenvolvimento de uma leitura crítica, que busca inserir os indivíduos marginalizados na relação de cidadãos que merecem a tutela do Estado. Por exemplo, quando a gente pensa na construção da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, a gente tem uma marca de gentrificação intensa. Não só no centro, tá, gente? Belo Horizonte, de uma forma geral, enquanto município, é marcada por seguidos processos de gentrificação que vão afastar essas pessoas dos espaços que elas ocupam e acabar transformando essa marginalização em uma parte integrante da paisagem natural, digamos assim, do centro urbano. Mas para quem não sabe, eu vou simplificar aqui, Belo Horizonte surgiu de um projeto, né? Nasceu de um projeto do Arão Reis em 1927 e esse projeto visava a construção de um centro urbano moderno, bem inspirado nos moldes de Paris. Inclusive, Belo Horizonte foi a primeira capital que foi completamente inspirada no modelo europeu. E a gente sabe que isso não nasce do dia para a noite, né, gente? A gente precisava de muita mão de obra para fazer essa capital acontecer. Então, as pessoas que inicialmente ocupavam aquela região ali se tornaram trabalhadoras, começaram a construir naquele espaço a cidade que hoje a gente conhece como a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Só que esse espaço ele não ia ser ocupado por essas pessoas que estavam construindo ali, né? Esse espaço ele estava sendo dedicado para aquela elite que habitava lá em Vila Rica, né? A gente vai ter a instalação dessa elite que vai se transferir de Vila Rica para Belo Horizonte e, consequentemente, vai receber um espaço mais privilegiado da cidade, digamos assim. Então, essas pessoas que antes ocupavam o espaço que hoje é a capital são transformadas em trabalhadores, constroem esse centro urbano e elas não podem ocupar esse espaço. Elas não têm espaço, elas não têm acolhida para poder construir uma casa ou instalar com a sua família ali. Então isso acaba fazendo com que o quê? Essas pessoas elas vão se aglomerar no entorno do centro urbano. Um exemplo disso também está no Lagoinha, né? Que é com a concentração significativa de pessoas em situação de rua. A gente consegue ver ali, quando a gente está passando pelo Lagoinha, muitas vezes indo justamente em direção ao centro da cidade, como essas pessoas vão se concentrando abaixo dos viadutos ou então no acostamento da Avenida Antônio Carlos, né? Claro que quem passa só pelo Antônio Carlos vai ter só um deslumbre do que é o bairro. Quando a gente adentra nas ruas ali, principalmente próximo à estação do metrô, a gente começa a ver a situação dessas pessoas que estão ocupando as ruas, né? Que não tem um lugar onde abrigar, onde serem acolhidas e, consequentemente, elas acabam se aglomerando nos espaços públicos, trazendo não só situações que colocam em risco a bem-estar, a integridade de quem ocupa, né, de quem passa pelo lugar, mas também dos próprios habitantes ali, ainda que eles sejam habitantes de rua, né? Eles estão constantemente expostos a situações de violência, de descaso, de invisibilização, isso tudo porque eles não conseguem se fazer presentes, eles não conseguem ter as suas necessidades tuteladas pelo Estado e, consequentemente, acabam sendo invisibilizados e
se tornando indivíduos alheios à sua própria condição de cidadão e de ser humano. Como exemplo, eu vou trazer algumas habilidades aqui que a gente trabalha com os alunos em sala de aula, como é o caso da habilidade 04, do 9º ano do ensino fundamental, onde a gente visa discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil. Ou seja, através dessa peça teatral, a gente acaba entendendo como essa população negra contribuiu não só para a construção do espaço urbano, mas também acabou sendo indiretamente expropriada do próprio espaço em que ela ajudou a construir. Temos também a habilidade 05, também do 9º ano do ensino fundamental, onde a gente busca ajudar os alunos a identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. Ou seja, a gente vai pessoalizar essa relação, a gente vai trazer para a realidade do aluno o ensino de história e o ensino da cidade, onde ele vai entender não só como é a constituição da cidade onde ele mora, mas também do espaço em que ele ocupa e como que ele se relaciona com esse referido espaço. Para o ensino médio, eu trouxe a habilidade 04, onde a gente desperta no aluno a capacidade de analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores, crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E aqui é legal que a gente tem duas cartadas em um movimento só, porque a gente não só vai fazer com que o aluno perceba a utilização da peça de teatro em sala de aula e possa mobilizar esse conteúdo como um material didático, mas a gente também vai trabalhar os conceitos de tempos e de ocupações diferentes a partir da perspectiva de duas pessoas marginalizadas. Então a gente vai acabar trazendo não só o recurso, mas potencializando como esse recurso pode ser utilizado em sala de aula. E eu trouxe também a habilidade 03 do ensino médio, onde a gente desperta no aluno a habilidade de contrapor os diversos significados de território, fronteiras e vazio, tanto espacial, temporal quanto cultural, em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas, como civilização e barbárie, nomandismo e sedentarismo e cidade versus o campo, entre outras relações dicotômicas que a gente possa fazer com esses alunos, Trazer justamente esse contraste do que eles experimentam, do que eles vivenciam com aquilo que eles podem aprender ou podem vivenciar através do olhar de outros retratado aí nesses produtos culturais. Através desse curso, o que eu quis trazer para vocês são essas potencialidades de trabalho com as memórias e experiências que transcorrem entre os diversos grupos e classes sociais que compõem uma mesma sociedade. Trazendo esse contraponto mesmo, essa realidade que às vezes o aluno não tem tanto contato, não tem tanta vivência, ou então não teve o despertamento da sensibilidade do olhar a respeito desse conteúdo. Então a gente espera, nós esperamos que esse material de apoio seja útil, que ele traga potencialidades para a sala de aula, que ele dinamize a relação que vocês têm com o seu aluno, a forma como você vai abordar esses conteúdos, ou até mesmo que ele possa ajudar você a ter outras perspectivas ou outras formas de olhar para esse conteúdo, para a utilização da peça teatral na sala de aula e que seja útil de uma forma geral. Gostaríamos também de convidá-lo, de convidá-la a acompanhar as nossas redes sociais do Teatro em Movimento, dá aparecendo aqui em algum lugar da tela, vou fazendo assim com as mãozinhas, onde a gente vai trazer outros conteúdos aí para tentar dinamizar, para oferecer propostas que vão dinamizar a relação entre o professor e o aluno na sala de aula.